Lembra daquela história do presidente Bolsonaro, abordado por um deputado, recém-chegado à Câmara, que disse para o presidente assim: presidente, é uma loucura o ritmo aqui dos projetos, né? Na hora da votação, que a gente tem que colocar ali o dedinho, votar, sim ou não, tal, e tem hora que não dá para acompanhar. Um deputado muito sério, viu? Muito sério. Novato ali na Câmara e muito sério. E o presidente Bolsonaro o orientou da seguinte forma: quando for assim, que você não conseguir acompanhar, entender, analisar, tal, vote contra o PT. Se o PT falou sim, você fala não. Se o PT falou não, você fala sim, você vai vencer. Você vai fazer o melhor. Porque o que o PT quer é sempre o pior para o Brasil. Ponto. Ponto. Aí olha só quem gravou um vídeo ontem, já se manifestando com relação à decisão de Marco Rubio, a decisão do governo americano. Vamos saber como ele pensa? A gente vai pensar o contrário. Aperta o play, edição. Eu não acredito que o país eleja o Flávio Bolsonaro presidente. Principalmente depois que ele vai aos Estados Unidos se encontrar com o Donald Trump pedindo abertamente uma intervenção em assuntos internos brasileiros. Não acredito. Até porque os Estados Unidos, nesse momento, está em guerra com vários países, não é só com o Irã. Tem várias frentes de guerra, inclusive a guerra na Europa entre a Rússia e a Ucrânia. E o Brasil quer ficar fora disso, o Brasil quer ficar em paz, o Brasil quer ampliar suas relações comerciais, diplomáticas, políticas, culturais, inclusive com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os BRICS, com a China. Não vejo o país. Agora, é uma eleição, como nós estamos vendo, já passamos em 14, 18 e 22, equilibrada. Então, o Brasil é um país grande demais para ser tratado dessa maneira como o Flávio Bolsonaro traz. Nós temos problema com etanol, com aço, com algodão, já tivemos nos Estados Unidos. Agora, os interesses são muito grandes, porque o Brasil também é, no fundo, o fiador de uma integração sul-americana, mais cedo ou mais tarde. Logística, energia, meio ambiente, combate ao narcotráfico, das cadeias produtivas, da saída para o Pacífico. Temos que, se nós mesmos não damos importância para o país, como eles não dão, por que ir aos Estados Unidos tirar uma foto com o Trump? O Trump é eleitor do Brasil? É uma coisa, um despropósito total político. Eu não acredito que nas grandes cidades das regiões metropolitanas brasileiras, as classes médias, que são liberais até do ponto de vista econômico, vão votar no Flávio Bolsonaro, ele se apresentando dessa maneira para o país. Onde eu estou na mesa do bar? Não, né? Vai se lascar, o guerrilheiro. Tomar banho. Deixa eu falar sobre isso. É importante, a gente tem que ouvir. Ai, Pitório, Zé Disseu, isso me dá nojo também, asco. Não é bom não, eu entendo. Mas já entendeu o desespero dos caras? Por quê? Por trás da política, por trás de uma mente maquiavélica, diabólica, como a desse elemento, tem quem sustenta isso. Quem sustenta isso? Quem dá sustentação ao poder que o PT tem? Quem dá sustentação ao poder que Lula tem? Quem dá sustentação? Lembra que o mercado financeiro, lembra que a Faria Lima, lembra que essa turma toda apoiou Lula? Lembra? Lembra que essa turma toda tem nojinho do presidente Bolsonaro? Lembra? Lembra que estes, em 2022, fizeram tudo para que Lula fosse eleito? Quem? O sistema financeiro. Quem hoje pode sofrer com a decisão vinda dos Estados Unidos? O sistema financeiro. Por isso o desespero. Porque é quem financia tudo isso. E quando a gente falava lá atrás, né? Ainda em 22, no meio da disputa, eu falava, gente, essa disputa não tem nada a ver não é Bolsonaro contra Lula, isso não tem nada a ver Bolsonaro contra Lula, é Bolsonaro contra o sistema inteiro. Esse sistema, isso que nós temos no Brasil, nesse modelo, a gente não pode achar, seria muita ingenuidade, achar como esse estúpido falou há pouco, o Zé Dirceu, que isso é a soberania, questões internas. Não. Quando a gente fala de Foro de São Paulo, que esse cidadão participou da criação, é algo que
transcende as nossas fronteiras. É dinheiro que é gerado aqui e levado para fora, lavado aqui e levado para fora. A gente não pode achar que isso sustenta só o crime dentro do Brasil, tanto que Marco Rubio classifica agora como organização terrorista global, porque nós trouxemos ontem o Sérgio Tavares, um dos principais líderes do PCC, solto em Portugal em função do esgotamento do prazo da prisão preventiva. Nós falamos sobre uma mulher degolada pelo PCC em Portugal, ou seja, ultrapassou falam em 27 países ou mais, onde o crime organizado brasileiro já está. Só que o Brasil não deu conta. Aliás, o Brasil, desses políticos que aí estão, na sua infinita maioria, quis que isso chegasse a esse ponto. É muita coisa para a gente conversar e você sabe, para mim isso aqui é uma conversa mesmo, né? Você na boleia do caminhão agora, é você no fone de ouvido, você na tua casa, você produzindo ali, mas nos ouvindo. Então a gente está numa conversa, né? Pena que eu não posso ouvir todos agora, né? Não concordar, não discordar, enfim. Mas acho que é importante a gente estabelecer essa conversa e entender a profundidade disso. Você vai se lembrar, acho que ontem eu disse, ou anteontem, de uma pergunta que meu filho Miguel me fez, dias atrás, final de semana, provavelmente, sobre como nós deixamos o Brasil chegar a esse ponto da insegurança pública. E eu deixei muito claro para o meu filho que isso é arquitetado, que isso é uma vontade política que seja assim. É vontade política. Veja, eu vou voltar lá para a Câmara Municipal da tua cidade agora. Vou tratar de Bauru, por exemplo. Bauru, a Câmara Municipal hoje tem 21 vereadores. 21 vereadores. Né? Salário, R$14 mil por mês. 2 assessores, com salário médio, salvo engano, de R$7 mil. Veja, quem é que ganha hoje no Brasil R$14 mil por mês? Quem? R$14 mil por mês. Aí o cidadão, na condição de vereador, ele faz a campanha eleitoral dele e chega para a Câmara Municipal. Ele foi eleito. Ele está lá, ele tem o seu trabalho na sua comunidade, no seu bairro. Eu não estou desmerecendo nada nem ninguém. Mas vamos pensar na estrutura disso. Aí esse cidadão chega para a Câmara Municipal da cidade dele e ele descobre que é uma outra vida, que é uma vida que tem dinheiro e poder, que o voto dele na Câmara Municipal da cidade onde ele está pode mudar os rumos da cidade, ou pode mudar os rumos da vida dele mesmo. Como assim, Pitoli? Ele pode ser cooptado. Existem, claro que existe. Tem exceção? Tem. Eu posso te apontar Eduardo Borgo, meu irmão. Nós andamos juntos porque nós agimos de maneira muito parecida em todas ou quase todas as decisões. Por isso andamos juntos. Então tem exceção? É claro que tem. Mas imagina aquele cara que tinha o seu salário lá de R$3 mil, né? Ou estava ali empreendendo, tentando sobreviver ali no seu bairro, na sua comunidade, e ele vai para uma Câmara Municipal ganhando R$14 mil. Ele percebe que o voto dele pode mudar a vida da cidade ou a vida dele. Aí a prefeitura chega e fala assim, quem comanda a cidade chega e fala assim, olha, eu preciso aprovar esse projeto e eu tenho aqui um dinheirinho para você, posso te dar um carguinho para você pegar uma rachadinha, posso te dar aqui, né, um caixa 2 tal para sua campanha. Aí ele fala assim, caixa 2 para minha campanha é para você continuar aqui ganhando o que você nunca ia ganhar na sua vida, para você ter um poder que você nunca imaginou ter na sua vida. Você se entrega? E nós temos hoje uma parcela, e não é pequena, da classe política brasileira que se entrega. E esse dinheiro do Caixa 2, daquela obra, daquela emenda, daquele desvio, aquele dinheiro que vem através de uma rachadinha do salário do contratado, do carguinho que ele tem, porque a prefeitura deu para ele, a prefeita deu para ele,
Esse cara, ele olha para uma situação e fala assim, eu não quero mais sair daqui. O que eu faço para continuar aqui? Vendido já está, a alma já está entregue para o diabo, e a partir dali, ele vai tendo que dizer sim, 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 para todos os momentos de corrupção, onde o crime prospera, onde, quando chegar numa Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, uma lei que afrouxa a situação do crime precisa ser aprovada e ele dá sim, porque ele começa a entender o seguinte, eu não tenho mais como sair desse turbilhão. Aliás, muitos não querem sair desse turbilhão, porque você sabe que muitos não têm uma vida compatível com os 36 mil reais que ganham por mês. Pitoli, é muita grana. É mesmo muita grana? É grana para nós, para o nosso padrão de vida. Agora, e para esses caras que têm um padrão de vida diferenciado? Você acha realmente que só, e aí entra o só, 36 mil é suficiente? Ele faz o que for possível para continuar a se locupletar, para fazer com que ele continue ali. O que eu preciso fazer? Eu não quero mais sair daqui. Assessores, as viagens, o poder, ele faz o que for necessário para ali estar. E o Brasil, ao longo desses últimos 40 anos, desde José Sarney, facilitou a vida para o crime. Só que eu vou na defesa de algo que eu já venho falando há bastante tempo. No Brasil, o colarinho branco, o terno, a gravata, o político, chegou antes do crime. Antes do crime se organizar. Pitoli, explica melhor. Explico sim. Vamos lá. Você vai me entender. O crime, o político, essa estrutura, precisava de uma cola? Precisava. Precisou de um carandiru? Precisou. Precisou para justificar tudo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque não seria o político, aquele que pediu seu voto, que chegou à Câmara dos Deputados, não seria ele o comandante, o cara, o comandante da biqueira, o comandante da droga que chega, que passa. Não. Ele vira um agente facilitador de quem executa o serviço sujo. Mas a estrutura do crime organizado no Brasil, eu aposto o que você quiser, ela antecede o próprio crime se organizar. A política no Brasil e alguns líderes políticos do Brasil organizam o crime no Brasil para que ele pudesse prosperar desse jeito. E aí acabam facilitando e muito a vida dos criminosos, com leis mais frouxas, com um judiciário, por exemplo, que libera 40 gramas de não sei o quê, e você já sabe do que se trata. Então perceba, é uma estrutura só. Motivo do desespero desse cidadão chamado José Dirceu. Motivo do desespero desse cidadão chamado José Dirceu. Porque essa medida de ontem do Marco Rubio atinge em cheio toda a estrutura, que passa inicialmente pelo sistema financeiro, que serve para dar guarida para tudo isso. Serve para dar proteção, amparo, para que tudo isso ocorra. Vamos lembrar rapidamente? Banco Master, segundo uma entrevista para o Instituto lá, o Chupa Lula, o ICL. O que o cidadão disse lá? O dono do Banco Master não é Vocaro, é Oliver Ortiz, narcotraficante internacional. Sendo assim, nós já entendemos que o sistema financeiro, fintechs, tudo que acabou no oculto vem mostrando, é porque está todo mundo junto e misturado. Só não dá para você achar que no meio disso não tem político. Não, como assim? Quem faz as leis? Quem facilitou a vida para o crime? Quem facilitou a vida para as fintechs? Então, amigo, o desespero dessa turma se justifica por esse ponto. Todos estão desesperados porque uma decisão como essa
o estrangulamento financeiro vai atingir todo mundo. E esses caras, na política em especial, ficarão expostos, porque o dinheiro pode secar, a sustentação para a campanha eleitoral pode ser dificultada, porque o dinheiro da campanha via fundão partidário, por maior que seja o fundão, pode não ser o suficiente. Então, amigo, os próximos capítulos serão imperdíveis, são imperdíveis, sobre essa história da decisão de Marco Rubio. Só não cai em narrativas, hein? Não cai na historinha de que soberania, risco de invasão. Amigo, sua vida pode piorar com relação à segurança pública? É óbvio que não. Deixa o pau comer, meu. Pode vir. O que vocês vão me ajudar a resolver o problema? Pode vir. Não estou nem aí. A gente precisa resolver. E a hora é agora. E obrigado, Flávio, por isso.